Olá, meu nome é Marta, eu sou docente da Biofísica. Eu ministro aulas para o curso de Tecnologia em Toxicologia Ambiental, além dos cursos de Ciências Biológicas, Enfermagem e, eventualmente, a Medicina. Além disso, eu sou docente também de 2 programas de pós-graduação aqui do ICB, que é o de Ciências Fisiológicas e o de Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais. Falando um pouco sobre a minha formação, eu sou graduada em Biologia Marinha pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenho mestrado e doutorado em Fisiologia Geral pela USP, um pós-doc na Duke University, nos Estados Unidos, e um pós-doc aqui mesmo na FURG. Ao longo da minha formação, eu sempre trabalhei com fisiologia animal comparada, estudando os aspectos de balanço osmiônico, ou seja, movimento de água e íons, assim como também aspectos da fisiologia celular de diferentes organismos, especialmente aquáticos, né? E nos últimos anos eu passei a trabalhar também com toxicologia aquática, especialmente no modelo in vitro. Quanto aos organismos aquáticos, eu tenho um particular interesse por invertebrados aquáticos, mas também trabalho com peixes, tanto do ambiente do ciclo quanto do ambiente marinho. Considerando esses 2 ambientes aquáticos, a gente pode ter uma ampla variação de salinidade, né? E esse passa a ser um estressor que os animais estão sujeitos a encontrar, ora mais, ora menos sais nesse ambiente. E isso faz com que eles tenham que lidar com esse desafio salino. Alguns animais têm a capacidade de manter o seu meio interno estável, enquanto outros não, né? Diante dessa variação de padrão de osmorregulação, as células desses animais estão sujeitas também a sofrer o desafio, ganhando ou perdendo volume em função da movimentação de água. E para contrapor, para lidar com essa variação de volume, elas acabam também gerando movimentação de solutos, sejam eles inorgânicos ou orgânicos. Falando um pouquinho sobre os projetos que a gente tem em desenvolvimento atualmente no grupo, eu estou orientando uma tese de doutorado, onde o trabalho avalia o efeito da acidificação oceânica prevista para cenários futuros sobre a calcificação de alguns invertebrados. E são invertebrados que têm padrões de osmorregulação distintos, sendo eles os moluscos e os crustáceos. Esse trabalho vai avaliar a taxa de calcificação, a atividade das enzimas importantes para a calcificação e relacionar isso com os padrões de osmorregulação de cada um dos modelos. Além disso, o grupo também trabalha com anêmonas do mar, e anêmonas do mar, sejam elas o animal íntegro, que denominamos de modelo in vivo, ou a célula isolada, sendo modelo in vitro, tanto diante de um estresse salino, como também diante de alguns contaminantes. Para ilustrar, eu trago aqui a representação da obtenção de células em cultura primária de anêmona do mar, que ela é desenvolvida a partir de um fragmento da coluna do animal, e aqui do outro lado a gente tem 3 ilustrações onde podemos visualizar as células dos animais e as células aqui diante de 2 marcadores de diferentes funções celulares. Funções essas que estariam relacionadas com o metabolismo das células, com a capacidade energética das células, assim como também a capacidade dessas células se defenderem diante de algum estressor, né? Então, é só para ilustrar o quanto a gente consegue avaliar
de determinados aspectos funcionais das células de anêmonas em cultura primária. Um outro projeto em andamento tem utilizado como modelo uma linhagem celular, que é a linhagem de hepatócito de zebrafish, representado aqui nessa ilustração. Nesse projeto foi avaliado a capacidade de defesa dessa célula a um contaminante. As células em geral têm proteínas que podem expulsar algumas substâncias estranhas que acabam por entrar na célula. Muitas vezes o contaminante é colocado para fora ou ele pode interferir nessa capacidade de defesa e permanecer na célula e assim comprometer a saúde celular. Então, isso são respostas que variam dependendo do tipo celular, assim como também do contaminante estudado. Quando a célula não consegue se defender, ela acaba por sofrer, ela acaba por ter o comprometimento da sua saúde, entre outras coisas, podendo levar até a morte celular, representada aqui também por uma marcação através de uma técnica com fluorescente que identifica a apoptose ou necrose das células. Esse trabalho avaliou a presença do triclosan, que é um composto emergente encontrado em produtos de uso pessoal, como sabonete, pasta de dente, perfume. Vários desses itens podem ter na sua composição o triclosan. O triclosan teria ação bactericida nesses produtos, né? Acaba por alcançar o esgoto e do esgoto chegar aos corpos d'água. E ele tem um aspecto considerado tóxico, já listado em várias literaturas. Nesse trabalho que a gente publicou recentemente, ele é fruto de um projeto de doutorado, a gente pôde identificar que o triclosan interferiu na capacidade da célula gerar energia, ATP, assim como também na capacidade da célula se defender, né, colocando a substância estranha, que era o triclosan, efetivamente para fora. Nesse caso, esse sistema de defesa foi inibido e com isso houve um aumento da morte celular por apoptose. Então, é só uma ilustração daquilo que pode estar acontecendo com as células diante da contaminação, seja por uma capacidade de defesa mais ou menos ativa e efeito em outros aspectos da função celular. Por fim, um outro projeto em andamento vem sendo desenvolvido por um mestrando, que é o quanto a contaminação por microplástico pode afetar também a calcificação de alguns animais. No caso, ele utiliza como modelo um gastrópodo, ou seja, um molusco também. Aqui não relacionado à acidificação, diferente daquele outro projeto. Aqui, esse estudo avalia a calcificação com base em um dado da literatura que mostra que os microplásticos podem alterar a atividade de enzimas, essas sim, enzimas importantes para o processo de calcificação. Então, o objetivo é avaliar até que ponto o microplástico interfere nessa calcificação dos moluscos. Bom, eu acabei dando rapidamente alguns exemplos do que a gente vem fazendo atualmente, mas para quem tiver interesse, basta me escrever e a gente pode conversar e eu explico um pouco mais sobre o que a gente vem fazendo no laboratório e o que a gente já fez. Muito obrigado pela atenção de vocês.